que aconteceu com o Daniel Ortega? Aconteceu o mesmo que acontece com todos os ditadores comunistas. Ele é comunista, ele está perseguindo a Igreja Católica, os católicos em geral. Então isso sim está acontecendo. E existem, por exemplo, um podcast como esse aqui, chamado Tarde com Maria, não poderia existir na Nicarágua mais. Ânima. Aquele é uma ânima. Sim. Ânima não poderia existir na Nicarágua. Porque eles estão fechando todas as rádios católicas, todos os canais de televisão. Os padres estão sendo presos, as freiras foram expulsas da Nicarágua. Então, está acontecendo um conflito na Nicarágua muito, muito acirrado entre o governo e a Igreja Católica, porque o Daniel Ortega simplesmente prendeu todos os opositores políticos. Agora, em novembro do ano passado, ele teve uma eleição na Nicarágua e ele venceu, né, com uma margem absurda. Ele venceu. Então, ele venceu. Gente, ele venceu. Ele venceu, Como é que até o chanceler da União Europeia falou que essa eleição foi totalmente ilegítima, porque ele simplesmente prendeu todos os candidatos à presidência que tinha contra ele. Todos os opositores ele prendeu. Exato. Né? Aí, uma tática boa. Uma tática boa. Sobrou ele. Exato, só sobrou ele e obviamente ele foi eleito. E ele não conseguiu ter os 100% dos votos, ainda assim, estranho, né? O cara é ruim mesmo, né? Putz, grilo. Só tinha ele teve lá 75%. Enfim. Então ele está prendendo todo mundo, já são mais de 50 presos políticos, mais de 500 presos comuns, assim, de pessoas do povo. Bispos, a Conferência Episcopal lá da Nicarágua, por exemplo, tem os dois maiores bispos lá da liderança, da cúpula. Um foi preso e o outro está exilado. Padres não podem celebrar missas. Tem vídeos na internet que a polícia do governo fica bloqueando a porta da igreja e os fiéis não podem entrar. Caramba. Então é isso que está acontecendo. E tem uma foto circulando de uns padres com uma roupinha azul, assim, com gola V, assim, como se estivesse assim num tribunal. Uhum. Não sei se é para julgamento, eu não entendi muito bem o que é aquilo, mas só pedindo para rezar por esses padres, né, que foram presos. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu ali? Porque esses padres foram presos, não todos. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que os padres que têm se posicionado mais, eles estão sendo perseguidos, né? Assim como pessoas comuns também, e jornalistas, não só padres, né? Mas é que, como eu falei, a Igreja Católica tem se colocado como um partido de oposição na Nicarágua. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar, em 2013 aqui no Brasil, aconteceram aquelas manifestações, lembra que o povo começou a ir para a rua do nada? O pessoal sempre foi despolitizado, em 2013 começou a ter aquelas manifestações muito grandes, do povo enchendo as ruas. Então, isso aconteceu porque o povo aqui começou a despertar para a política e ficar descontente com o governo da época. Quem que era? 2013? Nem lembro. 2013 era o PT. Sim, mas era Lula, Dilma? Era Dilma. Era Dilma. Então, isso começou a acontecer. É verdade, foi no época. governo da Dilma, isso mesmo. E o Daniel Ortega, ele está no poder há mais de 20 anos, né? E não teve assim nenhum episódio que fosse marcante assim para determinar essa revolta do povo contra ele. O que aconteceu foi que o comunismo, conforme ele vai, né, se desenrolando, as coisas vão decaindo muito. O governo sempre vai fazendo muitas arbitrariedades, vai oprimindo o povo. E aí o povo, com o tempo, vai percebendo isso, vai ficando com mais raiva do governo. E um belo dia eles começaram a se revoltar. Isso aconteceu em 2018, começaram a ter muitas manifestações lá. Nesse momento, quando o povo se revolta contra o governo e enche as ruas contra ele, e os partidos de oposição todos começaram a ser os líderes presos e tal, a igreja se colocou como esse partido de oposição, acolhendo os manifestantes, né, protegendo eles da repressão. Então, por exemplo, pessoas perseguidas. Mais protegendo do que se tornando algo político, não é isso? Sim. Protegendo os que estavam sendo perseguidos, eu estou enganada. Isso, isso? Exato. Tá. Não assim um partido de oposição no sentido de ser muito atuante na política, mas de fazer oposição ao governo mesmo, porque ele estava oprimindo o povo. E como não tinha mais ninguém para fazer isso, a igreja se colocou nesse papel de proteger o povo. Então, pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam sendo procuradas e tal, às vezes se escondiam em igrejas, entendeu? Os padres, nas homilias, pregavam contra o governo, né? Não por questões políticas, mas por uma questão de direitos humanos até, né? Que a igreja ela tem um posicionamento político, né? A doutrina social da igreja tem coisas que são claramente contra a moral cristã, né? Regimes totalitários e tal. Então a igreja foi pregando contra isso, algumas lideranças da igreja, e aí
ela se colocou na mira do governo também. E aí ele começou a perseguir a própria igreja. Caramba, e isso começou em 2018, mas tá agora que o negócio pipocou de vez, não é? Isso. Agora Pipocou de vez por causa das eleições do ano passado. Porque eles queriam tirar, né, destituir o governo, e aí ele fez uma nova eleição, essa eleição que ele saiu prendendo todo mundo, se reelegeu, e aí o povo ficou muito desanimado.